Pode assumir o terceiro bloco, qualquer coisa eu volto. Volto a qualquer momento com novas informações. Doutora está sem áudio. Você tem que me autorizar a compartilhar a tela. Ah, tá bom. Espera aí que eu já vou ajeitar tudo aqui para você. Espera aí. Prontinho. Agora foi. Então, vamos lá para a nossa terceira parte sobre o erro. Para a gente entender melhor esse elemento que leva à responsabilização. Então, segundo o dicionário Michaelis, erro é o mesmo que uma crença ou um juízo em desacordo com os fatos, um engano, um equívoco. Então, a gente pode usar como sinônimo de erro incorreção, inexatidão, imperfeição, inadvertência. Então, a gente consegue aí já saber o que é erro, né? Até porque é bem natural a gente saber o que é. Porém, erro médico, ele pode ser conceituado como uma falha na prestação de serviço, causando danos ao paciente através de ações ou omissões imprudentes, imperitas ou negligentes, desde que haja o famoso nexo causal, que comprove a ligação entre a falha na prestação de serviço do médico e o dano, o mau resultado. Então, enquanto a palavra erro, de forma sozinha, né, de forma isolada, ela é meramente uma incorreção, uma inexatidão, um equívoco, para ser erro médico efetivamente, precisa de uma ação ou omissão, uma falha através da prestação de serviço. Então, durante a prestação de serviço, na atuação de vocês, precisa de uma conduta negligente, imprudente ou imperita que esteja vinculada a um erro, a um dano. Então, erro médico é isso, erro médico veterinário também é isso. E aí nós temos 3 tipos de erro dentro da atuação do médico veterinário, que é o erro de diagnóstico, o erro de tratamento e o erro no procedimento. O erro de diagnóstico é aquele que diverge da realidade enfrentada pelo paciente. Então, por exemplo, pelos sintomas descritos, pela sua anamnese, pelo exame clínico, você entendeu que eram sintomas típicos de piometra, quando na verdade eram só dores de distensão muscular. Você errou o diagnóstico. Agora, o erro de tratamento, ele pode ser em decorrência do erro de diagnóstico, tá? Mas ele pode ser só um erro, só no tratamento mesmo. De tratamento, que significa um tratamento ineficaz, que apesar dele ter sido executado de forma correta, ele não ajudou o paciente, ele não acrescentou, não trouxe melhoras. Então, quando você indica um medicamento que não é para aquilo. Então, por exemplo, um medicamento Luftal, medicamento contra gases, para tratar hemorroida. Não tem relação com o outro. Então, óbvio que o animal que está com a hemorroida, se tomar Luftal, não vai melhorar. Esse é o erro de tratamento. Agora, um outro tipo também de erro de tratamento que pode acontecer é em decorrência de um laudo laboratorial equivocado. Aí você viu ali o laudo, falou, não, isso aqui para isso aqui vou passar medicamento tal. Aí o medicamento tal não faz efeito, não faz diferença, o animal continua passando mal. Quando vai fazer um segundo exame, aí vê que, na verdade, o erro tinha sido de diagnóstico, mas de diagnóstico do laboratório. Aí são outras questões que a gente vai tratar no processo com relação à responsabilidade do laboratório e não do profissional. O que eu só queria salientar era isso. Você pode ter um erro de diagnóstico de forma isolada ou um erro de tratamento de forma isolada ou um erro de tratamento em decorrência do erro de diagnóstico. Agora, o erro no procedimento é aquele que, apesar, é o contrário do tratamento. O tratamento ele foi um tratamento executado de forma correta, porém era ineficaz. No caso do erro no procedimento, você tem
um procedimento inadequado, um procedimento que é o indicado, mas que foi executado de forma errada. Por exemplo, aqui você prescreveu anti-inflamatório para tratar dor muscular. Bacana, era isso mesmo. Porém, você errou na dose. É um exemplo um pouco esdrúxulo, mas é para facilitar a compreensão. Então, você acerta o medicamento, você acerta o tratamento, mas você erra na execução. O erro de tratamento, você erra no tratamento e acerta, se fosse o tratamento ideal, você acertaria na execução. Tá bom? Agora vamos para as distinções. Lembra que eu falei que negligência, imprudência ou imperícia é imprescindível para a caracterização do erro médico e da culpa do médico veterinário? Pois bem, nós vamos então agora ver a distinção entre cada um desses conceitos. Além desses conceitos caracterizarem o erro na atuação, configuram a culpa do profissional aqui, como eu havia dito. Nós temos então aqui a negligência. A negligência é uma desatenção, é uma falta de cuidado. E aí temos como exemplo, voltados para a medicina veterinária, você não solicita um exame complementar que era imprescindível. Você teve aí um descuidado, você foi desatento. Você agiu com negligência. Claro que às vezes você pode ter agido com negligência nesse sentido, você pode ter deixado de pedir um exame complementar e isso não ter feito nenhuma diferença. Então não vai haver a responsabilização, porque lembra, a conduta humana, você aqui agiu de forma negligente, mas não houve dano. Não houve dano, não tem nexo causal, não tem nada, não tem como falar de responsabilidade. Agora, se você agiu com desatenção, causou um dano, aí você tem o nexo causal, você pode ser responsabilizado. A imprudência é a atuação irresponsável, que coloca o paciente em risco desnecessário. Então, por exemplo, vocês sabem muito mais, que é essencial higienizar os equipamentos antes da cirurgia, por exemplo. Então, você, sabendo dos riscos, decide usar o material higienizado de forma inadequada. Você assumiu o risco de repente, dar uma infecção generalizada, do animal pegar alguma bactéria. Então, você colocou, através dessa prática, o animal num risco desnecessário, você agiu de forma irresponsável, então você foi imprudente. Agora, a imperícia é a falta de técnica. Você não observa, você não domina uma técnica que para aquela atuação você deveria dominar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um exemplo para a medicina humana. Não consegui pensar num exemplo para a medicina veterinária. Mas, através desse exemplo, dá para a gente entender melhor a imperícia. Bom, você tem ali um neurocirurgião que está acostumado a fazer cirurgias complexas, importantes, mas no cérebro, né? Aí ele resolve, já que eu sou médico, eu sou cirurgião, vou fazer aqui uma cirurgia plástica. São outras técnicas, são outros conhecimentos, é uma outra experiência. Então, a partir do momento que esse neurocirurgião resolveu fazer cirurgia plástica, ele agiu com imperícia, porque ele não dominava as técnicas da plástica e mesmo assim resolveu fazer. Então, elas são bem parecidas quando a gente olha assim num primeiro momento, só o nome, negligente, imprudente, imperito, a gente tem a impressão de que elas são quase sinônimas, né? São palavras quase sinônimas. Mas, na verdade, não. Elas são bem específicas e você pode responder só por uma delas ou por todas. Você, de repente, pode ter sido negligente, imprudente, negligente, imperito, enfim. Tem aí uma combinação bem grande. E chegamos ao fim, na nossa quarta parte, onde eu vou tratar sobre algumas questões éticas de forma bem breve,
só para a gente entender melhor essa parte que eu diria que é um pouco negligenciada em todas as profissões no geral, na área do direito, na medicina humana, na medicina veterinária. A ética, quando eu falo de ética, é o código de ética, o código deontológico de cada profissão. Ele é, muitas das vezes, ele é esquecido, a pessoa não lê, não se preocupa. Então, eu trouxe os principais artigos do Código de Ética do Médico Veterinário que se relacionam com a responsabilidade, para vocês verem a importância de saberem o que diz o Código de Ética, de lerem, e que a infração ética pode, muitas vezes, levar a uma responsabilidade civil. Vou falar um pouquinho sobre essa sensação de impunidade na esfera ética e as penas. Responsabilidade, vamos lá. No Código de Ética, eu anotei aqui os principais dizeres dos principais artigos. Então, o profissional, logo no início, o Código de Ética diz que o profissional deve trabalhar com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade, usando procedimentos humanitários e evitando dor e sofrimento. Deve aplicar o melhor do progresso científico em benefício dos animais, do homem e do meio ambiente. Pronto. E do meio ambiente, exercendo atividades que estejam dentro do âmbito do seu conhecimento. Lembra da imperícia? Da falta de técnica? Aqui, exercer atividades que estejam dentro do âmbito do seu conhecimento. Completamente relacionado aqui, então, à negligência, imprudência e imperícia. Aqui, mais especificamente, a imperícia, né? É direito do médico veterinário prescrever o que considerar mais indicado. Epa, presta atenção. Não diz aqui que o médico veterinário tem que tem que atuar com o máximo de zelo e o melhor da sua capacidade? Se você não se aprimora, se você não estuda, se você não está atento às atualizações, de repente, de técnica, uma técnica menos invasiva, menos indolor. Quer falar, Renato? Quero. Tem uma cidadã aqui que está nos acompanhando que ela jura que o computador dela não tem áudio, por isso que ela não está aparecendo aqui, né? Tá. Ela questiona assim, né? Bom, se no Brasil não existe colegiado na área de veterinária, então não existe imperícia, é mais ou menos isso. Olha, a revista do Conselho, acho que do mês passado, falou sobre especialidades. Pouquíssimos colégios, acho que são 6 ou 7 colégios só que tem no Brasil. Prestei atenção, óbvio, na parte de anestésio, mas tem, acho que de oftalmo, de cirurgia, de intensivismo, etc. 5, 6 especialistas de verdade em cada uma delas, totalizando, acho que 111 médicos veterinários especialistas no Brasil. O resto tudo a gente chama de especializado, né? Porque, na verdade, só fez pós-graduação lato sensu. Eu entendo que a imperícia não está relacionada com a especialização, com a especialidade. Se você for um médico veterinário sem nenhuma pós-graduação, sem nenhuma especialização, você detém conhecimento de técnicas que só quem é médico veterinário sabe. Você aprendeu ao longo da faculdade questões científicas, questões técnicas que são privativas da medicina veterinária, que eu não faço a mínima ideia. Então, você não precisa ser um especialista, você não precisa ser um pós-graduado, um mestre, um doutor, um PhD para agir com imperícia. O fato de você ter uma profissão já te dá conhecimentos técnicos únicos, que só quem é daquela profissão sabe. Então, a partir disso, você pode sim cometer alguma imperícia, mesmo não sendo especializado, não tem relação, tá bom? Retomando, eu estava dizendo, como que você vai agir no melhor da sua capacidade, como que você vai colocar ali na balança o que é mais importante, o que é mais indicado, o que é melhor, o que causa menos dor, se você não se aprimora.
se você não se atualiza. Então, é extremamente importante você se aprimorar, você se atualizar, para que você possa cumprir com esses deveres e até esses direitos éticos, tá? Aí aqui eu trouxe o que eu resumi ali na frente, no slide anterior, eu trouxe a forma que está nos artigos no Código de Ética, ó. Usar procedimentos humanitários, preservar o bem-estar animal, está no artigo 4º. A questão da melhor capacidade, no artigo 1º. Deveres do médico veterinário, ó, que eu acabei de falar, se aprimorar continuamente. Usar o melhor do progresso científico. Exercer somente atividade que esteja no âmbito do seu conhecimento profissional. E aí aqui, assim, vocês devem se perguntar, nossa, mas se eu, de repente, uso uma técnica que não é tão atual assim, como que isso se relaciona com a responsabilidade? A gente pode dizer, por exemplo, vamos dizer aí que você fez uma castração com uma técnica um pouco mais arcaica, que é super invasiva, corta o animal até da orelha ao rabo. E, bom, o tutor, ele não é médico veterinário, então ele não vai saber que aquela técnica que você usou é arcaica, que aquela sua técnica, que existia uma outra que era menos invasiva, ele não vai saber. Mas, de repente, ele pode reclamar que o animal dele está sofrendo, a cicatrização está demorando, o animal está sofrendo com dor excessiva, reclama um monte de coisa nesse sentido, entra com o processo, junto com ele entra um assistente técnico, um perito, que vai explicar, olha, aí o perito vai fazer o papel de advogado do diabo, de dedo duro. Olha, essa técnica não era a melhor, olha, essa técnica não era a indicada. E aí você vai poder, então, ser acusado de ter agido com negligência, talvez um descuido, tá? Uma desatenção. Ou então só mesmo a questão ética, você não cumpriu com o seu dever ético de se aprimorar, e isso levou essa sua conduta de não se aprimorar, levou ao dano, porque você expôs o animal a uma dor, a um sofrimento desnecessários. Aí tem um nexo causal, você pode ser responsabilizado por uma infração ética. Certo? Não acabou ainda. Aqui no artigo 7º, por exemplo, ó, prescrever tratamento que considere mais indicado, que a gente viu lá atrás. E, por fim, o artigo 9º. Tem vários outros, são 30 e poucos artigos, tá? Esse daqui eu só destaquei o que tinha relação com responsabilidade e que eu considerava mais importante, tá? De trazer aqui. Ó, esse artigo 9º, ele traduz, ele coloca para o juridiquês tudo que a gente viu até agora. O médico veterinário será responsabilizado pelos atos, ó, conduta humana, que no exercício da profissão, por que tem que ser no exercício da profissão? Porque ele é médico veterinário. Se você age, fura o sinal, não tem nada a ver com a medicina veterinária, tá? Então, conduta humana, no exercício da profissão, praticar com dolo ou culpa, responde civilmente, que é o que a gente está focando hoje, mas você também pode responder penalmente pelas infrações éticas, como eu falei no slide anterior, eu dei o exemplo, e ações que venham a causar dano ao paciente ou ao cliente. Principalmente aqui, ó, inciso 1, mais importante deles, principalmente você vai responder, principalmente se praticar atos com imperícia, imprudência e negligência. Se delegar atos ou atribuições privativas da profissão de médico veterinário. Aqui, ó, lembra lá no início, eu me esqueci o nome agora, acho que era Lígia, não tenho certeza, que falou sobre o zootecnista na faculdade. Aqui, ó, se ele tiver aprendido a fazer a castração com um médico veterinário, aqui, ó, médico veterinário delegou, de repente foi, vamos supor, um cenário bem bizarro, assim, foi numa clínica, aí o médico veterinário falou, zootecnista, vem aqui, faz aqui a castração. Bom, atribuiu, delegou a castração, que é um ato privativo da profissão, para um leigo, digamos assim, né, para alguém que não é médico veterinário. E também vai responder, poderá ser responsabilizado se praticar qualquer ato profissional sem consentimento formal do cliente, salvo em casos de iminente risco de morte ou de incapacidade para
permanente para o paciente. Esse inciso aqui também responde a pergunta do Marcelo com relação a, acho que era a castração também, e o problema no baço. Viu, ó? Salvo, não precisa pegar o consentimento, a autorização, salvo, quer dizer, precisa, né, pegar salvo iminente risco de morte ou incapacidade permanente. E aí, vamos falar da impunidade, né? A gente fala, eu tô dizendo, né? É importante ler o código de ética, preste atenção, saiba a sua atuação, tenha uma conduta ética, porque isso pode levar a alguma responsabilização também na esfera civil. Andressa, sério, é verdade que infração ética leva realmente, se for puramente ética, não vai ser levada para a esfera civil. Existe punição? Porque a gente não ouve falar. A gente quase não, acho que na medicina veterinária, eu acho que eu nunca vi na televisão processo ético. Alguém que tenha perdido o direito de exercer a medicina por uma questão ética. Então, tem essa sensação de impunidade, né? Parece que é ética, deixa pra lá. É moral, sabe? Ética, moral, deixa pra lá. E não, existe realmente a punição. E por que nós temos essa sensação de impunidade? Porque a apuração dos fatos, por exemplo, vamos dizer que a Lígia foi lá no CFMV aí da cidade dela e denunciou esse zootecnista que ela falou. O CRMV, ele vai apurar esses fatos, ele vai analisar a denúncia, ele vai ver se tem cabimento, se tem base. E tudo isso ele faz de forma interna, ele não sai anunciando. Aí, se ele realmente vê que essa denúncia é viável, ele vai instaurar um processo ético disciplinar. E vai chamar o zootecnista para se defender, para prestar esclarecimento. E tudo isso é feito de forma reservada, de forma que envolva só os envolvidos, né? Que seria o acusado, e se tiver alguma vítima ou se tiver algum denunciante, só denunciante e denunciado. E isso não toma proporções midiáticas, isso não chama muito a atenção da mídia, para ela não é sensacionalismo, não vai trazer público, não vai dar ibope. Então, essas questões todas, elas ficam só ali dentro do conselho. Então, como não vaza, essas histórias não vão para lugar nenhum, ficam só ali, dá essa impressão de impunidade. Mas tanto não é verdade que eu vou dar um exemplo de médico humano, tá? Da medicina humana. Vocês devem ter ouvido falar, agora me fugiu o nome dele, mas era de um médico ginecologista que abusava das pacientes. Tem até uma série sobre isso, acho que é da Globo. A gente ficou sabendo disso, a gente ficou sabendo que ele perdeu o direito de exercer a medicina. Então, só que... Abdel Maci. Isso, esse mesmo. A gente ficou sabendo dele porque foi um caso extremo, um caso horroroso que tomou proporções midiáticas. Mas da mesma forma que ele foi julgado pelo conselho dele, vários outros médicos também foram, a gente não ficou sabendo. E o mesmo acontece na medicina veterinária, tá? Então, dá essa sensação de impunidade, mas não é verdade. E aí eu vou agora, salvo engano, o próximo slide, deixa eu ver. Aqui, ó, vou mostrar para vocês as punições de fato, como é que estão lá no Código de Ética. Eita. Aqui, no Código de Ética, para vocês verem como que realmente é discreta a punição, ela é reservada, ela não é publicada, não se dá publicidade a ela. No artigo 32, você tem aqui a gradação das infrações. Eu resumi aqui para ficar mais fácil de tratar do assunto, mas quem tiver interesse pode procurar o Código de Ética que tem disponível no site do CFMV, você joga no Google Código de Ética do Médico Veterinário, vai aparecer. E aí você pode ler o artigo todo, o caput, bonitinho. Mas esse artigo 32, ele traz aqui as gradações das penas, dependendo do que você cometeu. E dependendo se você já é reincidente, se não é, se foi um ato
eles têm lá toda uma forma de graduar a sua atuação. Então, ela pode ser levíssima, leve, pode ser uma infração séria, uma infração grave ou gravíssima. E aí, claro que de acordo, então, com essa gradação, você vai ter uma consequência. Se for leve, aqui, ó, advertência confidencial. Então, além do processo correr em sigilo, além do processo da apuração, da denúncia, tudo andar só ali dentro do conselho, entre as partes envolvidas, a punição ainda é confidencial. Então, realmente, não tem como a gente ter acesso, né? A leve também é confidencial. A séria já passa a ser censura pública. Eu nunca vi também. Principalmente na medicina veterinária. É muito raro acontecer infração grave, gravíssima. A séria também não é muito comum, não. Mas é sempre bom a gente saber, né? A infração grave, ela vai te dar uma suspensão por 90 dias do seu exercício profissional. Então, você vai ficar ali 90 dias impedido de exercer a medicina veterinária. E a gravíssima, que foi a do médico, Abdel Macedo, a cassação do exercício profissional. Então, você pode, através de uma infração ética bobinha, dependendo das circunstâncias, das agravantes, das atenuantes, imagina, você pode perder o seu exercício profissional, ou então você pode ter uma advertência confidencial. Então, as gradações e as consequências, elas variam de caso para caso. E essa sensação de impunidade, ela é justificada exatamente em razão do sigilo que cobre aí o processo ético. E aí chegamos ao fim. Eu queria só deixar essa mensagem para vocês aqui, ó, que eu acho bem legal, eu gosto bastante. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, queria agradecer pela presença de todos e parabenizá-los por vocês estarem procurando novos conhecimentos, de se precavendo, conhecendo outra parte da medicina que poucos têm interesse. Então, parabéns e obrigada pela atenção, pela interação, pelas perguntas. Estou vendo que o chat aqui está pipocando de novo. Deixo aqui os meus contatos, tá bom? Estou sempre à disposição, podem me procurar, mesmo depois da aula. Eu gosto bastante disso, dessa troca de conhecimento. Ficou uma perguntinha para trás, só que acho que é uma perguntinha meio sacana, porque como é meio novidade, eu acho que ninguém sabe, mas quem sabe você resolve, né? Então, assim, vocês estão autorizados a falar não sei. O auxiliar de veterinário agora foi incorporado pelo Conselho Regional de Medicina, ou Conselho Federal de Medicina Veterinária, né? Ele responde também alguma coisa assim, ou ele, pelo fato de ele não ser uma profissão ainda reconhecida, ele não tem código de ética? Olha, eu nunca procurei ver se tem um código de ética do auxiliar. Não, curiosa essa pergunta aí, gostei. Vou até procurar para me inteirar. Não sei dizer se tem um código de ética, mas certamente não é porque ele foi aí incorporado, que agora o auxiliar precisa se registrar no CRMV, que ele vai responder da mesma forma que o médico veterinário, porque são funções, são profissões diferentes. É como o enfermeiro e o técnico de enfermagem. Nós temos 10 minutinhos para encerrar, e aí agora você vai matar uma curiosidade nossa. Então, eu estou na clínica agora, estou saindo para almoçar, chega aquela cartinha maldita, né? Falando que eu acabei de tomar um processo. Eu digo assim, às vésperas de sair para almoçar, porque daí já acaba a fome, a gente já nem almoça. Né? Me responda 3 perguntas nesses 10 minutos e a gente encerra. Primeiro, eu vou ter que te procurar quanto custa, em média, um honorário advocatício para resolver um problema. Vamos pegar um problema bem genérico mesmo, aí, sei lá, um cachorro que morreu. Né? Depois, o seguinte, existe um teto para eu ser processado? Do tipo assim, de repente a justiça fala, ó, veterinário, sei lá, matou no máximo 20 mil. Porque eu lembro que um dia alguém do conselho falou que a média dos processos lá no conselho era de 12 mil. Não sei se isso é verdade também não. Então, e aí? Fui processado, e agora? Então, tudo isso é muito variável, né? Como a gente não tem uma tabela para, vamos lá,
Lesão corporal leve, R$ 500. Mutilação, 1.500. Lesão permanente, 5.000. Morte, 15.000. Não tem uma tabela. E o valor, ele não está necessariamente ligado à gravidade do problema, do dano. Tudo vai de argumentação e do que o juiz é convencido. Então, não tem nem, por conta disso, não tem como dizer, a média é tanto. Pode ser que o conselho tenha falado isso, porque dos processos que ele teve acesso, a média realmente ali, naquele cenário, naquele recorte, a média era aquela. Mas se a gente for falar num cenário assim, nacional, geral, não sei te dizer a média, exatamente porque varia muito, tá? Então, já teve casos de R$ 10.000, mas também já teve casos de 30 mil. E aí, como eu falei, tudo vai da forma como o advogado rebate, né? A defesa do médico veterinário rebate aquilo, como que o advogado do tutor, por exemplo, acusa, quais são as informações que ele traz e como que o juiz vai balancear tudo aquilo, vai unificar o pensamento dele. E aí, com relação aos honorários advocatícios, também depende muito da região, depende da complexidade, depende da especialidade. Se é um advogado genérico, que pega todo tipo de causa, provavelmente ele vai cobrar um pouco mais barato, mas em compensação ele não vai ser especialista naquilo, ele pode te defender de uma forma mais defasada. Um advogado especialista, ele pode te cobrar um pouquinho mais, exatamente porque ele domina aquela matéria, mas em compensação o seu dinheiro vai ser bem investido. Não falando mal dos genéricos, né, dos generalistas, mas o que a gente faz no direito, a gente tem falado muito sobre, fazendo uma comparação com a medicina humana, é o seguinte: se você tem um problema no coração, você não procura um clínico geral, você vai no cardiologista, por conta da especialidade. Então, você pode pagar mais no cardiologista, mas ele vai saber tratar o seu problema. Pode ser que não te cure, mas ele vai saber tratar, no melhor do conhecimento, no melhor da técnica. A mesma coisa o advogado. Se você vai num advogado generalista, ele vai saber fazer todo tipo de ação. Mas também quem faz muito, não faz de forma tão aprofundada. Então, o advogado especialista, ele sabe melhor aonde achar a defesa, em que pontos, se é no Código de Ética, se é no Código Civil, se é no CDC, aonde que é. E aí, por conta disso, também os honorários variam bastante. Última pergunta. Você sugere, agora tipo, você vai ser a nossa mãezona, tá? Sugere uma poupança, um seguro e de quanto? Mas dá um chute, porque agora você é nossa mãe mesmo, ó. Pega todo mundo assim, vai falar assim, ó, pelo menos, sei lá, não sei, tô perguntando. Eu prefiro, se você quiser ter essa segurança com relação exclusivamente à condenação e à indenização, eu acho que o mecanismo do seguro, dependendo do contrato, né, do tipo de cobertura contratada, o seguro é melhor que a poupança, tá? Como seguro de carro. É como o carro, você prefere pagar um seguro e estar coberta de X problemas e você paga todo mês, ou você prefere guardar um dinheiro para, se o carro der problema, se ele for roubado, você pegar essa poupança? Eu acho difícil você poupar, porque toda vez que você precisa, você vai pegar ali naquele dinheiro, né? Então, ou mesmo que você faça um investimento para aquele dinheiro render, enfim, eu acho que nesse caso o melhor é o seguro mesmo. Mas, como eu falei no início, é importante também a gente aprender a ter essa visão preventiva. Não tem que pensar só lá no final, quando eu tiver que pagar, quando eu tiver que indenizar, que daí você recorre ao seguro. É bom a gente pensar no preventivo, no antes, evitar ao máximo chegar no contencioso, chegar no processo, na ação. E aí, para você agir dentro dessa perspectiva preventiva, é bacana contratar de vez em quando, que seja, se não puder pagar continuamente, mas eventualmente, ou uma assessoria a longo prazo, jurídica, né? Ou uma consultoria. Se teve uma dúvida específica, uma dúvida pontual, você contrata uma consultoria. Porque aí você evita toda uma dor de cabeça lá no judiciário, você gasta bem menos, porque o advogado, para te dar uma consultoria, uma assessoria, ele te cobra bem menos do que uma
para fazer uma ação. E você, a ação, por mais que você saia vitorioso, é o seu nome que está em jogo, é a sua reputação, é a qualidade do seu serviço, a sua imagem. Então, a gente está tentando trazer essa visão preventiva para a gente no direito, para a gente também incentivar que as outras profissões elas pensem antes de agir, né, no atuar, para que não chegue lá no judiciário, que é bem chato, é dor de cabeça, é dinheiro, é tudo. Muito bem. Mais alguma perguntinha? Estamos nos últimos 2 minutos. Está todo mundo quieto, muito quieto. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Obrigado pela participação da doutora Andressa. A turma que está assistindo ao vivo tem a versão gravada depois, fica à vontade. Eu devo subir isso aqui em, no máximo 2 ou 3 dias, tá bom? E aí você já tem acesso a poder dar uma revisada em tudo isso. Obrigada, gente. Eu gostei bastante. O que precisarem é só me procurar. Então é isso, gente. Tchau, obrigado. A turma que está ao vivo, boa noite. Então, a turma que está assistindo gravada, até a próxima. Valeu, tchau. Tchau, tchau.